E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mate, sejam bem-vindos a mais um vídeo, provavelmente a penúltima parte do resumo de Tokyo Ghoul, o mangá. Então é isso, se você não viu as outras partes, só dá uma olhadinha aí. Então, essa é uma continuação direta da última parte, vamos direto para o vídeo, porque vai ficar meio longo como as outras. E após os acontecimentos do último vídeo, o Shinohara teve que se internar e nessa internação ele recebeu a visita do amigo dele, que disse a ele que ele viu as filmagens da coruja de 6 meses atrás e notou algo peculiar, porque ele foi lá e comparou com as filmagens da coruja que atacou e fez uma chacina na CCG há 10 anos atrás e percebeu que por mais semelhantes que as duas fossem, havia algumas diferenças aqui e ali entre elas, principalmente o fato que a de 10 anos atrás, como eu já citei, causou uma matança enorme na CCG, e a que apareceu durante a invasão do 11º distrito se recusou a matar. E também tinha algumas diferenças no rosto das duas, assim bolando a teoria que existia duas corujas. E no escritório da CCG, Amado, por provavelmente estar deprimida após perder para o Naki, finalmente aceitou jantar, e ela, o Takizawa e o Amon foram para um bar que tinha perto dali, onde só o Amon ficou sóbrio e o Takizawa e Amado ficaram trocando ofensas gratuitas. E no meio dessa discussão de bêbados, o imbecil do Takizawa recebeu uma ligação e ele foi lá e atendeu de qualquer jeito, tá ligado? Como qualquer bêbado atende o telefone. Só que pra surpresa dele, a ligação foi logo de um superior dele. Não tenho outra alternativa, Maura, não quer dizer que você tá demitido. Se fodeu! Que era o Hoji, um investigador que antigamente havia trabalhado na China antes de voltar para o Japão e receber uma ascensão na CCG. Então ele teve que ir para o escritório para arrumar algumas coisas que ele tinha feito errado num relatório. E os dois então continuaram ali com a Amado bêbada desabafando, falando que odeia o preconceito com o sistema de hierarquia da CCG e que ela provavelmente foi um fardo para a não ascensão do pai dela. Além de perguntar ao Amon o que ele estava fazendo na hora que o pai dela morreu e por que também ele deixou o Kaneki fugir, completando tudo isso falando que ela o odeia. O Amon então concorda e responde que ele não quer ser mais um incompetente e que deseja ajudar o próximo. Mas no meio dessa conversa ela dá PT e o Amon se vê obrigado a levar ela para a casa dela, onde ele deixa ela na cama, só que ela inconscientemente impede ele de sair e ele se vê obrigado a cuidar dela, com ela inclusive chorando pelo pai dela inconscientemente, claro. Então após isso ele começou a fazer um monte de inflexão, sendo flagrado por ela quando a mesma acordou. E ela o chamou de investigador tarado, claro, na brincadeira, mas ela deu comida a ele e o agradeceu por tudo que ele fez nessa noite a ela. E o Kaneki estava deprimido no seu quarto e como sempre estava recorrendo aos livros. Só que dessa vez, por causa da história dele ser uma pura tragédia, como ele mesmo diz, ele estava entediado. Então quando a Hina me apareceu e disse sobre uma sessão de autógrafos da Sen Takatsuki, os dois foram lá. E lá não aconteceu muita coisa de relevante não. Só que a Tatsuki é bem fora das ideias e tem até essa cena. Kaneki, ela te chama de na cara dura, né? Mas enfim. Quando o Kaneki estava saindo do local, ele entrou no elevador e no mesmo momento que o elevador dele se fechou, um outro abriu e de lá saiu Hyde, que chegou no evento e se passou pelo Kaneki. Provavelmente para dar de presente ao Kaneki um livro autografado da Sen Takatsuki, que era a autora preferida do Kaneki. E no dia seguinte o Kaneki foi até o Uta tirar algumas dúvidas, já que seu objetivo era destruir a Ogiri para viver em paz. Mas tudo que aconteceu causou uma confusão na cabeça dele quando ele soube que o gerente tem ligação com a criação da mesma. Uta então fala que não sabe muito sobre o gerente, além de que ele chegou no Distrito 20 há 10 anos atrás e criou a Andeiko. Mas sobre o Yomo é diferente. Então ele conta a história entre os dois,
que antigamente, por ele ser o mais forte, o Uta era o líder do Distrito 4 e quando ele estava entediado, surgiu um corvo solitário. O Yomo chegou naquele local. O Yomo era aquele cara que ignorava todas as regras do distrito, invadindo zonas de casa de outros ghouls e, claro, cometendo canibalização. E Uta, para tentar controlar o Yomo, sempre ia na violência. Só que como a força dos dois era muito parecida, se os dois fossem com tudo, eles iriam acabar se matando. Então eles sempre paravam pela metade. Então um dia Uta decidiu ir ter uma conversa normal com ele, né? Com o Yomo dizendo que ele só queria ficar forte e só, ele não tinha nem outro motivo. Então os dois acabam se unindo mesmo não se dando bem. Até que um dia o Arima chegou no Distrito 4. E por causa disso, logo sabemos o porquê o Yomo estava querendo ficar cada vez mais forte. E foi porque a irmã dele foi morta por ele, assim decidindo ajudar o 4º distrito. E também mostra que o Uta já sabia fazer máscara e estava planejando fazer uma loja de máscara já nesse momento da história. Então o Distrito 4 começou a fazer diversas emboscadas, esses Doves, quando o Arima estava fora, usando até de umas táticas bem questionáveis, né? Eu não sei se a Ituri já era de maior nessa parte da história, tá ligado? E foi uma das emboscadas que o mesmo apareceu de surpresa. E ele estava parecendo treinar o Hirako, seu subordinado. E o Yomo, que quando era jovem, com essa máscara, me lembra um pouco do Kaneki Centopeia. Enfim, ele então viu o Arima e ficou furioso e partiu pra cima dele. Mas claramente ele foi facilmente derrotado. E essa fala do Yomo dá a entender que essa Kinki na verdade foi feita a partir da Kagune da irmã dele, né, a mãe da Touka, sendo salvo no último minuto pelo Yoshimura, que pegou ele e saiu correndo dali. E então a partir daquele momento o Yoshimura passou a ser tutor dele, e o Yomo, ao passar do tempo, começou a amolecer o coração dele. E os pombos, depois do Yoshimura aparecer naquele momento, começaram a diminuir suas atividades no 4º distrito, com Uta terminando de falar essa história, revelando que a tatuagem no pescoço dele significa: não posso viver contigo e nem sentir, mostrando que ele realmente gosta do Yomo. Então o Kaneki foi lá e decidiu visitar o mesmo, que mora num container. Então ele chegou lá e pediu para ele explicar tudo, mas antes queria ver a Raize, que o Yomo fala que não vai fazer bem para ele, então nega. Mas após um estrondo, o Kaneki foi ver o que era e deu de cara com a Raize, encontrando ela nesse estado completamente deplorável e patético, implorando por comida, já que o Yomo só tava dando a ela o mínimo para ela não poder se soltar daquela camisa de força e fazer uma chacina pela cidade, né? E o Kaneki, vendo ela naquele estado, desaba, né? Já que ele tem um certo grau de Estocolmo, né? Já que ele não guarda nenhum rancor por ela. Pelo contrário, na mente dele, ele só é forte por causa da força que ele pegou emprestado dela. O Yomo então disse para o Kaneki que ele estava completamente errado e que em toda vez que ele teve que ser forte, ele estava usando a própria força, e que ele consegue sim andar com sua própria força, ignorando o que os outros falassem sobre ele. Então o mangá mostra que a Touka estava pensando em estudar biologia para entender mais sobre os ghouls, e também para no futuro talvez ser uma professora, com o gerente apoiando 100% ela, dizendo que por mais que ela seja bastante dura com os outros, se ela direcionar sua raiva na direção certa, prestando atenção nos sentimentos dos próximos, ela poderia salvar uma vida. Então ele pede para ela e o Nishio irem comprar grãos de café para ele porque tinha acabado. E o gourmet, para surpresa de ninguém, estava claramente planejando algo, levando a Hinami para um café para persuadir ela para alguma coisa, já que ela era um alento ao Kaneki. E quando ele foi ao banheiro para fazer as esquisitices padrão que só ele faz, né, a Takatsuki, que estava no café também, foi lá falar com a Hina, e por ser bastante observadora, percebeu que a Hinami ficava com as mãos juntas em forma defensiva sempre que estava a esconder algo, e deu alguns conselhos a ela sobre a situação do Kaneki, falando que provavelmente ela não conseguiria ajudá-lo por pertencer a um mundo completamente diferente dele, como por exemplo ela sempre ser amada e protegida a sua vida inteira, enquanto ele sempre parecia temer a solidão, saindo dali dando contato dela para a Hinami e dando a impressão ao leitor que ela era uma pessoa que entendia muito bem os sentimentos só de olhar para a pessoa, né, porque ela só viu o Kaneki, a Hinami, uma vez na vida dela inteira, né? A segunda vez a Hinami agora, e já sabia de tudo isso, né? E ela fala que só estava fazendo isso para buscar inspiração para futuros livros dela. E então na volta o gourmet e a Hinami
Minami tão de cara com o Nishio e a Touka que estavam indo comprar o café, né? Mas depois de uma troca de palavras hostis entre eles, cada um vai para o seu lado. Então depois de eles comprarem o café, o Nishio então teve a ideia de levar a Touka para fazer uma visita na Kami. E lá ela vê umas figuras de costas parecida com o Kaneki no começo do mangá. Mas era um cara que, meus amigos... Este elemento cara de pau, vagabundo. Mas isso não tem relevância por agora. Então depois ela tá de cara com o cartaz de desaparecimento do Kaneki. E pra, de certa forma, preservar a imagem do Kaneki caso ele volte e tenta ter uma vida normal novamente, ela vai lá tentar arrancar o cartaz. Mas antes disso, chega um outro elemento pra rasgar o cartaz pra pôr outro por cima. E era o Hyde que fez isso, que reconheceu a Touka na hora. E os dois conversaram um pouco sobre o Kaneki, com o Hyde contando que a gente já sabia sobre o Kaneki para ela, mas acrescenta que ele já foi protagonista de uma peça e atua incrivelmente bem, o que poderia explicar por que ele parecia estar sempre atuando sobre a máscara de uma pessoa gentil, escondendo os próprios problemas. A Touka então anima o astral do Hyde após lembrar das palavras do gerente, e ele animado então conta a ela que o Kaneki sempre que ia esconder algo botava a mão no queixo. E sim, ele fez isso ao longo do mangá esse tempo todo até agora. Então o Kaneki apareceu de surpresa na Deiko para confrontar o gerente, e vai logo direto ao ponto, perguntando se o líder da Aogiri era o filho do Yoshimura, descobrindo isso após refletir sobre algo que o Yomo falou para ele, que o Yoshimura era conhecido como coruja de um olho só, mas ele nem caolho era, pois ele estava assumindo sua forma para proteger a identidade da verdadeira coruja de um olho só, e que era fácil para o Kaneki deduzir o porquê dele estava protegendo e por que eles serem tão similares. E ele também complementou dizendo que não sabia muito sobre a Raiz e por isso não podia falar muita coisa para ele. Voltando então, o gerente conta a história de Kuzen, um gol que há tempos atrás fazia de tudo para sobreviver, inclusive recorrendo à canibalização. E isso criou uma certa fama sobre ele que atraiu os olhares de uma organização de gols que o convidou para se juntar a eles. E ele então acabou aceitando. Lá ele era um faxineiro, matando e limpando humanos, facções inimigas e até mesmo outros gols do mapa. E nesse trabalho foi lhe dado tudo o que era necessário para a sobrevivência, necessidades básicas, roupas, casa, essas coisas. E mesmo com todos esses confortos que pudesse ter, ele vivia solitário, não conseguindo ver a organização como um verdadeiro lar. Até ele conheceu uma humana chamada Alkina, uma garçonete perspicaz de uma cafeteria que ensinou ele a ler e escrever corretamente, e os dois criaram um laço que estava o deixando menos solitário. Mas por sua perspicácia ela logo descobriu o que o Kuzen era, mas diferente do que ele achou, ela o aceitou. Então os dois começaram um relacionamento que gerou um fruto no ventre dela, mas o Kuzen logo foi dizendo que por mais que era o sonho dele ter um filho com ela, era praticamente impossível esse filho nascer. Mas ela não desistiu, obrigando a si mesma a comer carne humana para a nutrição do feto. E então o milagre aconteceu e essa criança nasceu. Mas logo a casa dos dois cairia de vez, já que ela era uma jornalista que estava investigando essa organização que ele participava, e os dois estavam se relacionando sem ao menos saberem o que um e o outro faziam. Logo então a organização tomou ciência disso e foram pessoalmente pedir para o Kuzen eliminar ela, que como últimas palavras foi logo dizendo: "Fico preocupada em te deixar sozinho", fazendo o Kuzen perceber que mesmo amando ela intensamente, ele não conseguia compreender totalmente. E antes da organização fazer alguma coisa com a filha dele, ele decidiu deixar ela a encargo do 24º distrito, um local fora de alcance dessa organização, deixando com ela um pequeno caderno de memórias que ele fez junto com a Alkina. E após algum tempo, o Kuzen descobriu que no 24º distrito surgiu um gol que odiava completamente o mundo, conhecido como Coruja de um Olho Só, e logo percebeu que esse gol era nada mais nada menos que sua filha, e que mais cedo ou mais tarde a organização teria conhecimento disso também. E então após os ataques dela à CCG, ela ficou completamente ferida, e para a organização não perceber isso e atacar ela nesse estado, ele decidiu então proteger ela assumindo a forma de coruja de um olho só. E sim, como vocês provavelmente perceberam, Kuzen é o nome do gerente, e o gerente
então reforça aquilo que já disse anteriormente ao Kaneki, que ele era o único que viveu no mundo humano e no mundo Gol, e que nesse exato momento o Kaneki estava tentando jogar fora isso que permitia ele viver entre os dois mundos, que o Kaneki ainda tinha outras escolhas, que podia continuar caminhando entre esses dois mundos, para, quem sabe, achar uma resposta para a salvação de quem está sozinho, como a filha do gerente, por exemplo, oferecendo ao Kaneki que ele volte a Andeiko. Então o mangá corta para Touka chegando logo após o Kaneki ir embora de lá, sendo avisada pela Roma e então indo de encontro com ele, o encontrando numa passarela. E após um certo climão, com a Touka não sabendo como iniciar a conversa, o Kaneki diz que conversou com o gerente e que não sabia se voltava para Andeiko, já que não tinha ideia se os ideais dos dois se alinhavam, sendo do Kaneki de proteger a todos, já que ele acreditava que para salvar todos ele tinha que cortar o que o atrapalhava. E ela prontamente se opõe ao que ele diz, já que claramente o Kaneki tratava como se todos pertencessem a ele, e que ele só estava com medo de ficar sozinho. O Kaneki então aceita a oposição dela, já que segundo o próprio, o que ele estava fazendo é para que ela também não ficasse sozinha. Mentira! Então ela ficou brava e vai tentar bater nele, desabafando enquanto ele desviava de todos os golpes dela. E ela não tava com palavras mole não, tá? Falando que ele não pode sair assim tomando decisão pelos outros e que se ele não consegue cuidar de si mesmo, ele não tem condição de salvar os outros. Terminando simplesmente com um nunca mais volte a Andeiko, com o Kaneki sentindo essas palavras e assim levando um soco dela. E ela continua socando ele pra caramba enquanto se pergunta por que as coisas chegaram nesse ponto, saindo chorando logo em seguida. O Kaneki então decidiu reunir o grupo inteiro dele para anunciar que ele estava desfazendo ele, justificando dizendo que finalmente tinha entendido o Yoshimura e que o endereço de ambos se alinhavam, e que tudo isso foi um erro e que ele sempre esteve enganado, querendo então voltar para Andeiko para resgatar seu antigo eu puro, querendo voltar para fazer trabalhos nos bastidores como Yomo, já que ele não podia aparecer publicamente como se nada tivesse acontecido, né? E como último pedido, ele pergunta a todos ali se queriam ir com ele para Andeiko, com Banjo e sua equipe aceitando numa boa e mesmo não confiando no Tsukiyama, falando abertamente isso, ele fala que mesmo assim tem espaço para companheiros como ele. E na CCG o clima entre os dois estava mais descontraído, com ela não fazendo tantas piadas irônicas como antes. Quando eles voltaram de um restaurante, a Takatsuki-sen estava lá no QG para supostamente oferecer informações aos Doves. Então o Amon foi entrevistar ela, que disse que não estava trocando as informações por dinheiro, e sim para informações superficiais da vida de investigadores, justificando que era para o livro dela. Então ela forneceu a informação que tinham conhecido que já negociou com a Commercial Things, a empresa que era do dono da mansão que o Kannou estava, e que essa empresa tinha armazenados uma solução feita de gols, que eles basicamente derretiam alguns gols e engarrafavam esses restos, o que o Amon logo percebeu que era RC líquido, um material feito para produções de kinks, e o pior ainda estava por vir. Essa empresa vendia esses materiais bem caro para, sim meus amigos, a CCG. O dono dessa empresa tinha uma relação bem próxima com a CCG. Inclusive, a mansão era uma propriedade da CCG. E eu não citei na parte anterior e foi erro meu, tá? Porque eu achei que não ia ser muito relevante. Mas eu vi que eu estava enganado. Então, basicamente, antes da CCG invadir a mansão do Kannou, eles tinham achado diversas propriedades no nome dele. E sim, isso explica da onde o Kannou arranjava tanto dinheiro para ter tantos imóveis, que é uma questão que Akira já havia feito anteriormente. E por que essa mansão, que pertencia ao Kannou, estava no nome de outra pessoa e ocultada. E o nome dessa pessoa era Nanao Yasuhisa, que coincidentemente era o presidente da Sphinx também, e claro, o pai da Kuri e da Shiro. Então a Takatsuki saiu dali. Então depois de absorver todas essas informações, o Kotaro ficou pensativo demais e percebeu que havia de algo muito errado por trás disso, pois todas as peças estavam se encaixando. Basicamente o que ele estava pensando era tipo, supondo que aquela instalação era da CCG, então Nanao
possivelmente estava estudando como transformar humanos em ghouls, e o mesmo deveria ter a produção da própria CCG, mas mesmo assim foi morto no ataque ghoul a sua família muito suspeito. Em outras palavras, foi silenciado provavelmente. E o Cano, por ser um ex-legista, sabia do local. Tudo no quebra-cabeça estava se encaixando, deixando uma pergunta: o que uma organização que foi criada para a proteção de humanos estava fazendo tentando fabricar ghouls? E essa simples pergunta mudaria completamente a verdade por detrás da CCG. Então, após pensar em tudo isso, ele decidiu não envolver mais ninguém até ele ter mais informações, ocultando inclusive da Akira, que percebeu que ele estava escondendo algo. Então houve uma reunião do comitê de investigadores especiais da CCG, que nos é apresentado alguns personagens, e o Arima não aparece sem comum ele estar ausente nessas reuniões. E nelas os investigadores discutiram a existência de duas corujas. Então após ela, o Yoshitoki ficou responsável pela investigação sobre a coruja de um olho só, junto com o Maruji. Então, após uma investigação, eles pediram para fazer uma operação de extermínio à coruja, que descobriram que estava localizada no 20º distrito, numa cafeteria chamada Andeiko. E não me pergunte como eles souberam disso, o mangá ainda não explicou, e pesquisando na internet eu descobri que mais pra frente é nos explicado. Só que só no Re. Beleza? Enfim, acho que já tomei muito tempo dos senhores nesse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e desculpa ter detalhado muito sobre o passado de Yoshimura. Eu realmente achei necessário todos os detalhes, já que é uma das mais importantes backstory do mangá. Mas é isso, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até mesmo uma boa madrugada. Não sei quando você tá vendo isso, cara. Então, enfim, até mais.